Olá, boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas à sede da Sociedade Espírita José Pititinga para mais uma doutrinária. Hoje, no dia 30 de setembro de 2024, estaremos com a nossa irmã Valéria Camilo, que falará sobre saúde nas relações familiares. Vamos agora iniciar com a nossa prece. Peço a todos que respirem fundo. Se possível, fechem os olhos para se conectar com nosso querido Mestre Jesus. Senhor, gratidão por estarmos aqui reunidos em seu nome. Gratidão por todas as bênçãos que recebemos todos os dias. Gratidão pelas coincidências que não são coincidências. Gratidão pela nossa saúde. Gratidão pela nossa família. Gratidão pelos amigos, pelo nosso trabalho. Gratidão por tudo, Senhor. Ajudai aqueles que precisam do seu auxílio. Ajudai, Senhor, aqueles que estão em sofrimento, que precisam da sua luz. Estejai, Senhor, conosco nesse momento, para que possamos aprender um pouco com seus ensinamentos tão profundos, tão sábios, para que possamos sair hoje mais fortalecidos, com a fé renovada, com o Evangelho no nosso coração. Pedimos ao mentor dessa casa, José Pititinga, que conduza os trabalhos da noite de hoje. Pedimos que a espiritualidade que está aqui nessa casa possa ajudar a nossa irmã Valéria Camilo, para que ela possa passar os seus conhecimentos de forma que eles possam fazer diferença na vida de todos nós. Que assim seja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Bom, então, como eu disse, o tema de hoje é saúde nas relações familiares. Para iniciarmos, antes de passar a palavra para a nossa convidada, eu gostaria de ler uma mensagem, na verdade uma frase, da nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, que está no livro Constelação Familiar, que fala sobre família. Então, não existe acaso na criação. Então, nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, ela fala no capítulo 1. Esse grupamento familiar não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico, havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico, quando são desenhadas as programações entre espíritos comprometidos, positiva ou negativamente, para os ajustamentos necessários ao progresso a que todos se encontram submetidos. Analisando-se as necessidades evolutivas, aqueles que se encontram com responsabilidades a cumprir juntos, constatam a excelência do cometimento que lhes ensejará reparação e crescimento intelecto-moral, em face aos erros passados, facultando-se
facultando-se a tolerância e o perdão das ofensas como fundamentais para a aquisição da harmonia. Então, gente, família é um tema que a gente não pode perder de vista. Por isso, hoje, esse tema é tão importante, mais do que nunca. E para isso, eu chamo minha querida amiga Valéria, para que possa fazer a explanação da noite de hoje. Boa noite, irmãos que estão aqui nos assistindo nesse momento, aqueles que irão nos assistir posteriormente através da internet. É com um grande prazer que nós vamos trabalhar esse tema, a família, na noite de hoje, aqui na Sociedade Espírita José Pititinga. Nós estamos terminando um curso da área da família da Federação Espírita Pernambucana. Trabalhamos cerca de 6 meses sobre o tema e eu espero que a gente tenha colhido alguma coisa desses meses, de curso e que isso possa ser frutífero para todos nós. Daí a escolha do tema Saúde nas Relações Familiares. E antes de iniciar na noite de hoje, eu vou fazer um breve resgate do nosso mês. Nesse mês, trabalhamos aqui na Sociedade Espírita José Pititinga o tema da valorização da vida, Setembro Amarelo, que é a valorização da vida e a prevenção dos problemas relacionados às questões mentais. Então, trabalhamos no nosso domingo, no dia 1º, o princípio das dores. Trabalhamos também no dia 8, o exercício do amor. Trabalhamos os estágios da fé no dia 15, o exercício do perdão no dia 22, no dia 29, o tema fanatismo. Trabalhamos também no dia 2, retribuir o mal com o bem. No dia 9, os inimigos desencarnados. O tema, se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhes também a outra, dia 16. Dia 23, na semana passada, a vingança. E hoje estamos trabalhando saúde nas relações familiares. Em que perspectiva? Todos esses temas que aqui foram abordados têm uma relação direta com a nossa família e com a valorização da vida em família e de muitos problemas que ocorrem nessa família. E aí, para a gente começar a pensar um pouquinho nesse tema, eu trago a seguinte reflexão: saúde nas relações familiares. E o que é saúde? Se a gente for olhar por aí, a gente tem várias definições para a saúde. Então, se eu pensar a nível do termo, falando de uma maneira conceitual, a gente tem que saúde, o termo em si, procede do latim, que quer dizer sanitas, integridade. Integridade anatomo-funcional, da nossa anatomia, do nosso corpo, do organismo vivo. Em um determinado momento, se pensou que saúde é estar íntegro. Ou seja, eu estou íntegra, então eu disponho de saúde. Será que eu estou saudável realmente? E as questões mentais? Que a gente não deixa de estar íntegro anatomo-funcionalmente, mas pode ter algumas questões que estão relacionadas ao nosso psique e que se refere à nossa saúde. Então, por seu caráter multidimensional, várias dimensões, o conceito de saúde ele deve ser examinado segundo diferentes referenciais culturais, porque vai depender da cultura. Para eu analisar a cultura, a saúde, eu posso pensar saúde na perspectiva nossa, do Brasil, saúde na perspectiva oriental, que é totalmente diferente, e aí a gente vai ter conceitos diferentes de saúde, e conceitos teóricos também, que estão diretamente relacionados ao período histórico, a história, e o lugar em que se estabelece essa definição, o país em que a gente vai ter. E aí eu trago um pequeno resuminho só para a gente situar, e a gente tem lá o primeiro modelo, que é o modelo mágico-religioso, também chamado de xamanístico, que vai falar da saúde e da doença. E vai falar que a doença está associada ao castigo divino e a ocorrências sobrenaturais. Em algum momento, esse conceito também nos influenciou, porque às vezes a gente tem alguma doença e aí
é muito comum ter o tabu de pensar assim, mas você fez tal coisa, pecou, e por isso você não está saudável. Então, esse conceito de saúde, ligado a essa definição de mal e bem, ele vem de um modelo religioso. Um modelo que, quando você fere algum princípio religioso, você está ferindo e não tendo saúde sobre uma determinada perspectiva. Mas existem outros modelos também, como, por exemplo, o modelo da medicina holística, que nos diz, está fundamentado, que ter saúde é a busca do equilíbrio entre o corpo, o seu ambiente no meio interno e o meio externo. Então, para a medicina holística, eu vou buscar esse equilíbrio entre o meio interno e o meio externo. Existe também um outro modelo, que é o modelo empírico-racional, também chamado de modelo hipocrático, que é o modelo de Hipócrates, que vai preconizar o quê? Que saúde é o fruto do equilíbrio dos humores, que eu grafei ali. E o que são humores? Que palavra é essa? Traduzindo, é o equilíbrio do ar, do fogo, da terra e da água. Então, quando eu tenho este equilíbrio, eu vou conseguir ter saúde. E o cuidado depende da compreensão desses desequilíbrios para buscar atingir o equilíbrio. Temos também o modelo biomédico, que já é um modelo mais atual, que ele vai nos dizer o quê? Ele vai nos dizer que saúde é ausência de doença. Então, se eu não estou doente, eu estou com saúde. Dando ênfase em quê? Em aspectos biológicos individuais. E em uma abordagem extremamente mecânica. Então, eu não estou com febre, eu não estou doente, sou um ser saudável. Eu vou ao médico e analiso apenas uma determinada situação. Eu cortei um braço, então aqui eu vou cuidar do braço. Mas eu não olho outras situações que podem estar ocorrendo, que podem, em algum momento, estar interferindo. Então, a gente olha de maneira individualizada nesse modelo biomédico. E existe um modelo também, que é o modelo sistêmico, muito aplicado atualmente. Nesse modelo, a gente vai ter que se olha a estrutura geral do problema de saúde em uma função sistêmica. Eu tenho um indivíduo, esse indivíduo apresenta sempre, por exemplo, doenças diarreicas. Mas o que aconteceu para ele sempre estar apresentando isso? Será que a lavagem dos vegetais está correta? Será que onde ele mora existe saneamento básico? Então, um modelo sistêmico, onde eu vou analisar os vários condicionantes que podem estar interferindo na saúde daquele indivíduo. Condicionantes que estão relacionados ao meio, inclusive, que ele vive, que é hoje dito na medicina como um modelo mais humanístico, que analisa o ser e todas as suas condições que estão ali relacionadas. Pensando nessa perspectiva, eu trouxe também, a definição de saúde segundo a Organização Mundial de Saúde, que define saúde como um estado completo de bem-estar. Bem-estar físico, mental e social. Então, aí a gente já vê a questão física, a questão mental e a questão da sociedade. O social do indivíduo. Então, bem-estar físico, estar bem com o nosso corpo. O bem-estar espiritual, satisfazer os nossos valores, os nossos planos de vida. Ter planos de vida, ter sonhos, trabalhar os sonhos e os seus valores. O bem-estar mental, satisfazer as nossas necessidades de conhecimento e desenvolvimento pessoal. Quando eu aqui estou trabalhando em cima daquilo que venho desenvolvendo, estudando dentro da doutrina espírita e me aperfeiçoando, eu estou me desenvolvendo pessoalmente. Ninguém aqui me fez uma imposição, mas por uma questão minha, pessoal, eu desejo esse meu aprimoramento. Então, eu estou trabalhando a minha saúde mental.
E a saúde social, que são as relações sociais que são desenvolvidas, que vão estar diretamente relacionadas, que nos ajudam. O próprio Kardec fala lá da lei de sociedade e a necessidade de socialização, da convivência, principalmente para a saúde mental. Então, saúde, segundo a OMS, não é apenas a ausência de doença ou enfermidade, mas esse bem-estar. E segundo a 8ª Conferência de Saúde, que teve aqui no Brasil em 1986, a saúde é resultante das condições de alimentação, de habitação, de educação, de renda, do meio ambiente, do ambiente que o indivíduo está, do trabalho, do transporte, do emprego, do lazer, da liberdade, do acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde, acesso às políticas públicas de saúde. Então, a gente vai vendo aí que saúde assume uma definição multidimensional, uma saúde sistêmica, que depende de várias condições para que a gente possa, então, ter essa saúde. E se eu penso essa saúde na perspectiva da doutrina espírita, alguém tem aqui alguma opinião para esse conceito de saúde? Fale. E aí? O que é que a gente pode pensar na perspectiva da doutrina espírita? O que é saúde? Então, vamos lá. Aí a gente pensa lá nas instruções psicofônicas, que diz o seguinte, que saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. Doença é o processo de retificação. Quando eu tiro esse meu pensamento, tá, das questões relacionadas à lei de Deus, eu vou ter o quê? Eu vou ter, por exemplo, um processo de doença, como um processo de purificação, de retificação, corrigindo erros e abusos que são perpetrados por nós mesmos, ontem e hoje, diante de nós mesmos e da vida. Então, aí a gente vai ter essa questão relacionada à saúde, que é uma definição que eu retirei do livro Instruções Psicofônicas, tá? Que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. E também, no livro Trilhas da Libertação, a gente tem lá que, no contexto da reencarnação, a doença é o acidente de trânsito evolutivo e de fácil correção, experiência de sensação desagradável que emula a aquisição do bem-estar, que imita a aquisição do bem-estar e de emoções saudáveis, ocorrendo por opção exclusiva de cada qual e somente o próprio indivíduo poderá resolver, corrigir e libertar-se dela. Então, a gente pode trabalhar para ajudar em determinados momentos, quando nos encontramos enfermos, ao nosso processo de correção. Isso depende muito da nossa vibração, do nosso pensamento. Por isso que a gente ouve falar que existem doentes e existe doença. Tem pessoas, às vezes, que não têm um problema físico, mas estão sempre doentes, porque estão doentes da alma. E tem pessoas que apresentam doenças, patologias sérias. No entanto, elas continuam trabalhando, elas continuam tendo bons pensamentos, pensamentos harmônicos, o que ajuda bastante na sua recuperação. Tem um programa espírita que passa, que é feito por Arthur Valadares, do NEP, que ele fala nessa questão das doenças e dos doentes. Inclusive, ele dá exemplo de uma senhora que, com 89 anos, teve 3 tipos de cânceres em locais diferentes, vive hoje com um único rim, já teve câncer de mama, já retirou o útero, e ela vai, doutor, é mais um câncer, então vamos lá, vamos tratar, e trata, faz o uso do quimioterápico, se recupera, volta às suas atividades, consegue fazer pilates. Enquanto tem pessoas que têm um tipo de câncer,
E com muito menos gravidade, elas ficam muito mais enfermiças e poliqueixosas. E quanto mais poliqueixosas, mais difícil é esse processo de recuperação. Daí essa definição que a doutrina espírita traz em relação à saúde. E aí, ainda continuando essa definição de saúde, Joana de Ângeles nos diz: é um estado íntimo de equilíbrio, de harmonia entre os desafiantes conflitos que a todos assaltam a cada instante, considerando-se a vulnerabilidade emocional e vivencial de que se encontram constituídos. Então, a gente tem aí a questão das vulnerabilidades emocionais, de quanto a gente se deixa abater pelas situações do nosso dia a dia, que vão interferir na nossa saúde, e aí a gente já vai trabalhando uma questão muito importante, que é a questão da saúde mental. Estamos terminando o mês, que é o mês de setembro, né? Trabalhando a prevenção. Então, hoje temos um grande número de pessoas ansiosas, deprimidas, várias questões que a gente vai abordar aqui, que está relacionada à saúde mental. E aí a gente vê a vulnerabilidade emocional para enfrentar muitas situações cotidianas. É uma situação de trânsito que nos irrita, nos tira do sério, leva ao aumento do nosso cortisol. Esse estresse vai causar uma abalo, uma dor de cabeça que vai se prolongando. E aí a gente tem uma irritabilidade em proporções muito grandes. Então, isso leva a uma ausência de bem-estar e, consequentemente, a ausência de saúde. Então, Chico Xavier também nos diz que é o reflexo da harmonia espiritual. A escravidão aos sintomas e aos remédios não passa na maioria das vezes, porque é fruto dos desequilíbrios a que nos impusemos. Então, sempre tem aquele remedinho ali na gaveta. E aí eu senti a dor de cabeça, eu vou tomar um remedinho para dor de cabeça. Mas será que é a dor de cabeça mesmo? Ou será que a gente não pode fazer uma caminhada, respirar, raciocinar, ver como é que a gente agiu em determinadas condições? Claro que o remédio é fundamental, mas a gente, às vezes, em determinadas situações, assume sempre aquele remedinho, principalmente quando a gente está pensando em questões, vamos dizer assim, de saúde mental. Hoje todo mundo fica ansioso, aí tem um probleminha, vamos procurar terapia, uma atividade física, um auxílio. Se esse caso se agrave, claro que há necessidade do medicamento. E, muitas vezes, o medicamento é um auxiliar. Mas existem pessoas que são escravas. E aí fazem de quê? Colocam os problemas debaixo do tapete e vão bebendo o remedinho para resolver essas questões. E aí, Chico nos chama a atenção para esse reflexo da nossa harmonia espiritual, desse trabalho que tem que ser feito para que a gente não se torne escravo de sintomas e de remédios. E sim, observe, por exemplo, existem os idosos poliqueixosos. Eles vão, muitas vezes, ao médico, a gente já viu citar vários casos, chegam lá, eu estou com dor não sei aonde, dor no pé, dor no braço, dor de cabeça. Quando você passa 15, 20 minutos que ouve, o profissional ouve, dialoga com aquele idoso, na realidade ele está em um ato de solidão. Não tem com quem dialogar, com quem conversar. E aquela consulta, eu já ouvi pessoas me dizerem, hoje eu estou com vontade de conversar, eu vou marcar porque eu estou com a dor não sei aonde. Aí marca, chega lá, bate 45 minutos de papo com o médico, sai bom. Então, na realidade, é o diálogo, é o acolher, como está ali dizendo, né? É o acolhimento que faz o quê? O consolo. O papo amigo, a relação familiar, já que estamos falando de família, o papel que era para ser feito pela família e muitas vezes não é feito. Então, esse idoso vai buscar onde? No consultório do médico, no consultório do dentista, do fisioterapeuta e de alguém que ele possa ali dialogar, quando, na realidade, a gente poderia, enquanto família, estar acolhendo, enquanto família universal, não só família nuclear. E aí, e o Espiritismo, o que é que traz para a gente nessa relação? A gente tem lá que Divaldo Franco vai nos dizer o seguinte, que o Espiritismo ele aborda a espiritualidade de maneira racional e científica, e que isso tem desempenhado um papel significativo na busca pela saúde integral.
quando a gente vai olhar lá as obras psicológicas, a série psicológica de Joana de Ângeles, a gente tem um livrinho, já estou vendendo, viu, Lúcia? Que é chamado Saúde Integral, que é o segundo livro, tá? Da série psicológica de Joana de Ângeles, que nós acabamos, vou tirar o preço, Lúcia, para fazer a propaganda, que nós acabamos de estudar no nosso grupo de estudo, que é o Homem Integral. Esse livro é delicioso. O primeiro livro é Jesus e a Atualidade, o segundo é o Homem Integral. Independente da nossa prática filosófica, espírita, todo mundo deveria ler esse livro com bastante paciência, porque ela nos fala justamente das relações. E quanto a gente tem que buscar a nossa integridade quanto eu, trabalhar o nosso ego, o nosso self, nos observar e, consequentemente, trabalhar a questão que vai interferir diretamente na nossa saúde. E ele nos diz lá, uma das contribuições do Espiritismo é a ênfase nas relações harmoniosas entre os seres humanos, como fonte de equilíbrio e paz. Então, a mentora Joana de Ângeles nos traz que relações harmoniosas entre seres humanos são fontes de equilíbrio e paz, e que vai repercutir diretamente na nossa saúde, principalmente na nossa saúde mental. E essa saúde mental, em efeito cascata, vai repercutir na nossa saúde física também. E ela nos traz lá, né, que saúde psicológica ela decorre da autoconsciência. Ó, que termo interessante. Libertação íntima e a visão que se deve manter da vida. Então, pessoas otimistas, pessoas perseverantes, pessoas que percebem que a vida é feita de desafios, mas que estamos aqui para aprender. Quem já prestou atenção na música de Tim e Vanessa, O Aprendiz, eu espero que hoje dê certo passar, eu aconselho que ouça a letra com bem cuidado, que a gente vai entender o nosso processo evolutivo e o nosso papel aqui na escola chamada Terra, enquanto seres encarnados que somos. Então, como aprendizes, a gente tem que aprender primeiro a se amar, a se conhecer, perceber os nossos botões, perceber os nossos gatilhos, principalmente os gatilhos emocionais. E o que é gatilho, Valéria? É, por exemplo, determinada situação que me irrita. Se determinada situação me irrita, eu vou procurar me controlar, me observar, perguntar o porquê e, em determinados momentos, até me afastar um pouco quando essa situação ocorrer. Para quê? Para eu manter minha integridade emocional e depois eu poder dialogar. É o famoso copo com água. Chico Xavier fala que a vida é feita de duas asas. Asa do conhecimento e asa da sabedoria. Conhecer primeiro a si mesmo, depois ao outro. E a sabedoria de saber lidar com as situações. Então, quando ele fala assim, tem uma determinada situação que lhe irrita, alguém falou, gritou com você, beba água. Ele está dizendo o seguinte, respire, pense, ação e reação, lei, não reaja naquele momento e depois você vai ver que aquela mesma fala que a pessoa disse toma uma outra conotação. A conotação inicial é, vou responder. Na mesma moeda, mas se a gente se autodescobrir, tiver consciência, perceber que dentro de nós, todos nós, eu estou me incluindo, temos um leão que é mansinho em determinados momentos e que tem determinados momentos que ele ataca e a gente perceber qual é o momento que esse leão ataca e começar a se trabalhar, a gente vai perceber que a gente começa a viver bem com nós mesmos. E isso vai se refletir aonde? Nas relações familiares, no convívio social, na relação com o outro. Porque hoje, um dos principais desafios da relação familiar é esse, a impaciência. As pessoas não têm paciência para ouvir, para o diálogo. E isso torna esta vivência difícil.
eu falei de saúde, né? Saúde mental, porque estamos finalizando o mês do setembro, que é o Setembro Amarelo, e agora a gente vai falar de família. Isabela começou aí essa abordagem, trabalhando a questão do livro Constelação Familiar, que é bem interessante, e eu vou trazer também Divaldo Franco, nos conceituando o que é família. E o que é família? É a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Sem família, não existe sociedade. Toda vez que a família enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. São as relações familiares, é a família que vai formar a sociedade. E família entendendo tanto o núcleo universal como todos nós. A partir do momento que estamos numa casa espírita, formamos uma família espírita. E um serve de apoio ao outro. Um deve acolher o outro. Em determinados momentos estamos aqui e alguém chega mais irritado. E o fato da cadeira estar fora do lugar irrita. Ao perceber, se eu tenho um convívio aqui, eu não devo me irritar, dizer, fulano, o que é que aconteceu hoje? Porque você está um pouco mais exacerbado. Vamos colocar a cadeira no lugar, chamar por diálogo, dialogar, escutar. Isso a nível do centro espírita, a nível da minha casa, a nível do meu trabalho. Mas para fazer isso, eu preciso me conhecer, perceber, e aí eu vou também percebendo o outro. Depois que a gente começa a fazer esse exercício, a gente, tal situação irrita fulano. E às vezes o fulano nem percebe que aquela situação lhe irrita. Isso é um processo terapêutico, isso é terapia, é estudado. Eu estou dizendo isso, a gente fala isso das leituras, dos cursos que a gente vem fazendo e também com a experiência da terapia, que vai nos ajudando a perceber no nosso dia a dia e a leitura dos livros da série psicológica de Joana de Ângeles. E aí, ele nos diz também, Divaldo, que família é a célula máter do organismo social, onde se desenvolvem os sentimentos, a inteligência, o espírito desperta para as realizações superiores. E quando a gente fala dos sentimentos, gente, não são só sentimentos bonzinhos, igual a gente aprendeu, não. São todos os sentimentos que estão na família também. Os sentimentos bons e aqueles sentimentos que vão ser ditos como sentimentos um pouco instintivos, como o ódio, em determinado momento. Meu marido fala e me irrita, me dá um ódio dele. Então, naquele momento, você sente aquilo. Você pode reconhecer esse sentimento e trabalhar esse sentimento. Agora, isso não lhe dá o direito de expressar esse ódio de uma forma agressiva. Aí são coisas diferentes. Mas reconhecer que existe dentro de você já é uma parcela. Você está se reconhecendo como tal. E aí também está lá que Deus criou a família onde a proximidade física e os laços de afetividade trabalham na destruição de uma das principais coisas que existe em todos nós, que é o egoísmo. Então, na família, a gente deve exercitar o quê? O compartilhar. Então, o sentimento de egoísmo, ele deve ser o quê? Aos poucos reconhecido e trabalhado. Para quê? Porque estamos numa clã. Precisamos viver mutuamente. E está ali, alguém tem que abdicar de alguma coisa. Eu gosto de planta, ele gosta de carro. Vamos chegar ao consenso? Meio planta, meio carro, ou alguém só planta e alguém só com carro? Já pensou se todo mundo quiser casar e botar tudo o que quer, dois seres humanos diferentes, de constituições diferentes, de origens diferentes e muitas vezes de culturas diferentes que passam a viver aquele amor ideal, o sonho da Rapunzel, joga as suas tranças. Esse sonho é só, acho que só na minha época. Então, Rapunzel joga as suas tranças, o amor ideal. Vamos pensar que esse amor também é passível de conflitos, mas é passível de construção. É passível de quê? De acordar de manhã e dizer, hoje eu estou na melhor versão para você. Vamos nos entender? Vamos dialogar? Então, este amor é que é a grande construção do nosso dia a dia. E a família é esse poderoso instrumento que a gente pode eliminar rancores seculares e viabilizar a transformação moral das criaturas. É na família que a gente vai fazer essa transformação moral. E observem aqui que está escrito assim,
eliminar rancores seculares. Porque, enquanto espíritos, só a doutrina espírita vai explicar a união de seres, e esses seres que nascem no processo reencarnatório em uma família. Não pense que todo mundo que nasce ali é bonitinho, um está amando todo mundo, não. Nós estamos em um processo de resgate em muitos momentos. E quando a gente já tem essa ideia, a gente já desmistifica essa ideia de que a família que está ali, todo mundo se ama plenamente. Não, em determinados momentos, a gente pode ter alguns tipos de, vamos dizer assim, instintos primitivos sendo atenuados. E lá também diz que tem duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais são aquelas famílias que têm amizade entre os seres, são laços espirituais. A pessoa que você encontra na sua vida, muitas vezes não faz parte do seu núcleo familiar direto, mas que você gosta, que você sente bem, que você, que você diz os seus defeitos, as suas qualidades, que você relata o que você sente, e a outra pessoa olha para você e diz assim, tudo bem, você me disse tudo o que queria. Hoje eu li uma frase muito interessante. Amigo é aquele que é feliz quando você está feliz, e quando você não está feliz, ele está ali para lhe ouvir. Ele está ali para pontuar, ele está com você em todos os momentos, nas suas dores e nas suas alegrias. Então, são os laços de afeto, de afinidades de interesse, de amor, amor recíproco e respeito mútuo. As primeiras, essa relação familiar, ela se fortalece pela purificação e se perpetua no mundo dos espíritos, através de várias migrações de almas. E as pessoas vão se encontrando, reencarnam às vezes em determinada cidade, se reencontram e vão fazendo esses laços. Mas existem também as famílias pelos laços corporais. São famílias de mesmo sangue, parentes em comuns, mesma árvore genealógica, mas que são frágeis, como é a matéria. Se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência. E nessas famílias, muitas vezes, temos conflitos, que são resgates. E aí a gente começa a ver que está todo mundo ali junto. É na família que é o grande laboratório. No centro espírita, na rua, a gente é bonzinho. No amigo, a gente dá risada. E lá dentro de casa, no convívio familiar, no dia a dia. Será que a gente consegue ter esse mesmo espírito? Então, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Como Jesus falou, isto é, minha família pelos laços do Espírito. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que estais nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, ali na família que a gente vai trabalhar. E aí? E o Espiritismo e família nos diz o quê? A doutrina espírita ensina que as relações familiares são essenciais para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, o crescimento emocional e espiritual. A qualidade dessas relações impacta diretamente na nossa família. A qualidade da relação dos pais impacta na formação dos filhos, que vai impactar diretamente na integridade, principalmente da saúde mental desses filhos. Então, a gente tem lá que o Espiritismo ele apresenta a família como um instituto abençoado, em que as criaturas humanas se reencontram com um programa de provas e expiações, com vistas a um futuro. Olha, um programa lá de provas e expiações. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 775, tem escrito assim: qual seria para a sociedade o relaxamento, o esquecimento dos laços familiares? Uma recrudescência do egoísmo. Então, as pessoas vivem só para si, pensam só em si. Então, eu estou em família, eu tenho um objetivo comum na minha família, mas eu penso apenas em mim. Eu levanto, eu não sei compartilhar os pratos, as louças, para lavar. O diálogo em família, a oportunidade de estar ali, de estabelecer um diálogo mútuo. Então, assim, a gente precisa se trabalhar o nosso egoísmo, as nossas vontades pessoais
em prol da nossa família, para que os outros, os filhos, também possam ver isso e trabalharem também em si isso, e aí nas outras gerações isso também deve acontecer. Então, segundo a doutrina espírita, quando a gente já chega aqui, reencarna, a gente já deve ser o quê? Ter gratidão aos nossos pais biológicos, pela nossa oportunidade de reencarnação. Porque se chegamos aqui, foi através deles. Estamos reencarnados como uma oportunidade de quê? De aperfeiçoamento moral. Então, essa oportunidade a gente deve aproveitar. E é muito comum, às vezes, as pessoas terem problemas com os pais, e aí isolamento. Eu tenho um problema, eu isolo. É a pior coisa. Você isolar o outro. O diálogo precisa ser mantido. Olha, eu estou em família, está acontecendo uma determinada situação. Nesse momento, eu não estou me sentindo bem com você. Eu estou com esses sentimentos. Claro que depois de um momento que a gente já conseguiu trabalhar um pouco os nossos sentimentos, vamos conversar, dialogar. Então, é comum esse isolamento. E o isolamento ele só vai aumentando essas questões que precisam ser resolvidas. Então, os nossos pais biológicos, aí, o que a gente hoje vê muito falar na internet, né? Trabalhar a criança ferida, as questões que estão lá desde o momento que eu nasci. Então, o principal trabalho é de perdão. Perdão ao meu pai, à minha mãe, a todos aqueles que vieram, que trabalharam para que eu aqui estivesse, com as condições que eles tiveram e como eles puderam, e com o grau de formação que eles tiveram. É muito interessante a gente pensar assim, que a gente tem uma idade, que é a nossa idade cronológica. Uns têm 50, outros têm 60, outros têm 40, outros têm 20, a outra tem 15 aqui. Tem várias pessoas aqui da evangelização infantil, a outra tem 16. Mas existe uma idade espiritual, que muitas vezes, na maioria das vezes, não tem muito a ver com a nossa idade cronológica. E aí, aquele espírito que a gente está trabalhando ali, a gente precisa, em determinados momentos, entender isso. Porque, às vezes, eu tenho 60 e tenho determinados comportamentos que são de 20 ou 15, que corresponde a essa minha idade, a minha idade espiritual. E é necessário esse discernimento para que a gente possa trabalhar. Só a doutrina espírita vai explicar isso. Então, muitas vezes, não adianta eu falar com uma pessoa que não está conseguindo compreender determinada mensagem de uma determinada maneira, como, por exemplo, vou dar um exemplo. Você está falando com uma criança, 2 anos de idade. Fulano, não atravesse a rua, não faça isso. Ela vai compreender essa mensagem? Não. A idade cronológica dela não permite que ela entenda essa mensagem. Consequentemente, também existem pessoas que a gente, em determinado momento, pela idade espiritual, que não se reflete na idade cronológica, tem determinados comportamentos, que não são comportamentos, muitas vezes, vamos dizer assim, aceitáveis para aquela idade, que a gente precisa ter autoconhecimento, se conhecer, conhecer o outro e perceber. Até o comportamento. Às vezes minha mãe fala assim comigo, assim, de uma forma, aí você olha e fala, é a carência, ela está se comportando como neném. Não adianta eu dizer a ela que aquilo não é assim. É melhor, vamos lá, vamos dialogar, vamos ver o que pode ser feito. Eu fui numa palestra semana passada e eu achei bem interessante. Em determinado momento, o palestrante falou assim, eu visitei um escritório de uma amiga em São Paulo e quando eu cheguei lá, o tempo estava quente. No entanto, toda vez que eu vou no escritório dele, eu vejo um casaco de lã vermelho pendurado bem atrás da porta do escritório. Dessa vez eu resolvi perguntar, por que é que eu chego aqui e sempre que eu venho aqui tem esse casaco vermelho atrás da porta de lã? Eu não estou vendo você vestido, não está frio assim, o que é que está acontecendo? Ele, rapaz, é o seguinte, sempre coincide que muitas vezes que você vem aqui, minha mãe vem me visitar e ela não é daqui. E ela comprou esse casaco fora para mim e trouxe de presente de uma viagem, esse casaco de lã vermelho, porque acho que aqui em São Paulo é muito frio. E que, coitadinho do filho dela, de 40 e poucos anos, precisa desse acalento. Então, como uma forma de ter um carinho com ela, toda vez que eu sei que ela vem me visitar, eu penduro o casaco aqui. Aí, quando ela me pergunta, eu digo, mãe, o casaco está ali, quando eu sair, eu vou usar. Às vezes, é a nossa mãe que olha para a gente, sempre como uma criança. E aí, minha mãe me olha e fala assim, não, minha filha, não calça esse sapato que está feio com essa saia. Tá bom, mãe, eu vou ali, mas hoje eu quero esse. Então,
no relacionamento familiar, é necessário ter esse diálogo, porque muitas vezes a gente fala assim, não, eu vou calçar esse porque eu quero esse. E aí eu já vou trabalhando essa relação. Então, qual é o sentido da família? O sentido da família é educar, evoluir, progredir para o espírita, trabalhar os sentimentos e exercitar o amor universal, o amor fraternal. E aí, e nessas relações familiares, na vida familiar, os espíritos vinculados têm a convivência necessária para aprender comportamentos saudáveis. Você nasce na família que deve nascer. E tem os parentes consanguíneos que deve ter para o seu progresso e para a sua evolução espiritual. Não adianta reclamar da sua família, nem achar que aquela história, a grama do vizinho é sempre mais verde que a minha. Não. Todas as famílias têm suas questões, têm os seus desafios, e nós devemos compreender isso. É por esta razão que, habitualmente, não se tem a família que se gostaria de ter, mas aquela que necessitamos para as valiosas conquistas espirituais. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena, mas também, olha o mais também, pode acontecer serem espíritos completamente estranhos uns aos outros, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Isso está lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Tem aquele filho que se irrita, pequenininho, bebê, até com o olhar do pai. E aí eu vou fazer o quê? A doutrina espírita nos ensina a orar e vigiar. Trabalhar esse espírito desde pequenininho. Uma das melhores coisas, ele está dormindo, eu vou ler o Evangelho e vou trabalhar. Eu tenho um filho adolescente, ele simplesmente não consegue me ouvir. E ocorrem discussões mútuas o tempo todo. Eu vou me comportar como ele? Já que eu tenho uma idade cronológica, eu não tenho que fazer a minha tarefinha de autodescobrimento e de autoconsciência e muitas vezes me colocar no lugar dele? Será que quando eu fui da idade dele, eu não fiz pior do que ele ou igual a ele? Porque tem uma fase que ninguém quer parecer com pai e mãe, né? Depois todo mundo parece. Quando chega dos 50 em cima, todo mundo diz, eu sou igual a minha mãe, sou igual a meu pai. Mas antes ninguém quer aparecer, né? Então, aí eu vou fazer o quê? Orar por esse espírito, trabalhar, me harmonizar, porque a gente já sabe que existem antipatias de reencarnações anteriores. E a gente vai deixar nessa escola para resolver amanhã o que pode resolver hoje? Então, e hoje, na atualidade, quais são os principais desafios dessa convivência da vida familiar? Eu já falei um deles aqui. Os níveis de consciência diferentes dos membros da família. Então, você tem ali, como se fosse uma verdadeira salada de frutas, pessoas com níveis de consciências diferentes, que está muito ligada à idade daquele espírito. E aí, mesmo nível de idade da reencarnação, mas com níveis de consciência diferentes. 2 irmãos gêmeos, mesma idade, mas com níveis de consciência totalmente diferentes. Eu tenho um caso assim, bem próximo na minha família. Um extremamente tranquilo, pacato, uma relação ótima com o pai, com a mãe. O outro fumando, na mesma idade, bebendo, agressivo, respondendo. E aí, como explicar isso? Só a doutrina espírita vai explicar. A mesma educação, os mesmos pais, os mesmos hábitos, mas comportamentos totalmente diferentes. Aí o pai e a mãe têm que entender o nível, né, de consciência e trabalhar. Uma outra questão também que nós trabalhamos bastante no curso, a vivência materialista que hoje todos nós, damos aos nossos filhos. Se a noção de que somos espíritos
E como espírito somos pessoas que devemos crer em Deus. A vida espiritual, seja ela em qualquer religião que a gente venha trabalhar, ter a questão espiritual dentro de nós e nos trabalhar, o que fortalece a vida em família. Então, muitas vezes se cria o filho numa noção extremamente materialista. Você quer, eu dou. Isso é assim porque tem que ser assim e assim, racionalmente. E aquilo que a gente não pode responder de uma maneira racional, fica para onde? Né? A terceirização do cuidado dos filhos. Isso é uma coisa hoje comum. As babás para tomar conta dos filhos quando nascem, não tem tempo para olhar o dever da escola, não tem tempo para o diálogo. Filho é opção. A gente escolhe ter os filhos. Então, como seres, também devemos ter momentos de diálogo, seja esse diálogo com diferenças. Claro que o diálogo vai ter momentos que vão ter diferenças, porque são pessoas de estruturas diferentes, de idades cronológicas diferentes e até idades espirituais diferentes. Mas divergências não quer dizer que não haja diálogo. Pelo contrário, o diálogo deve existir para que a gente possa chegar em família a um consenso. Isso só ocorre quando eu não terceirizo a educação. Porque não é só a escola que tem responsabilidade com a educação dos filhos. Nós temos muito mais responsabilidade do que a escola. E hoje os problemas desabam na escola. Os pais são os últimos a saberem dos problemas dos filhos. É muito comum. Por quê? Porque não existe o diálogo para que se observe, se terceiriza. A criança hoje tem exercício para tudo. Tem banca, tem esporte, tem natação, tem atividade de inglês, tem não sei quanta mil coisas para fazer. E o momento de tomar café e de dialogar? E o domingo? E lavar o prato, e conversar, e tirar a roupa da cama quando já pode. Pequenininha, a partir de 2 anos, que tem lá as tarefas, segundo Piaget, que a pessoa pode fazer as crianças. E o bebê, que às vezes chora pela mãe, pelo pai, pelo colo, pelo aconchego. Então, que a gente possa também pensar as drogas em família, a drogadição nas famílias, cada vez maior, até pelo fato do isolamento, da depressão infanto-juvenil, que é muito comum. Então, a gente tem muitos casos nas escolas e vê a questão da ansiedade. Então, como trabalhar tudo isso? Nós somos seres humanos e, como tal, somos ansiosos. Ânsia de alguma coisa. Mas existe um limite entre a ansiedade normal e a ansiedade patológica. Então, por que não trabalhar essa ansiedade com atividade física, atividades lúdicas, atividade em família, para que ela não vire patológica? Então, tudo isso precisa ser trabalhado. A comunicação virtual extremamente abusiva, o diálogo hoje é assim, ó. O marido está na ponta, a mulher está na outra. É capaz de um telefonar para o outro. Mas cadê os 15 minutos de diálogo? É interessante. Toda hora o Instagram mostra, eu fico dando risada. E assim, entre pais e filhos também. O filho conversa no quarto com a mãe, no outro quarto. E o diálogo, e o mexer na cabeça, e o contato físico, a escuta. Então, essa falta de diálogo também. E aí a gente chega na última fase, né? O último ciclo, que não é o último, é o mais bonito, vamos dizer assim, são os ciclos da vida, que é a senescência, que é a falta de apoio no envelhecimento. Então, hoje, cada vez mais, nós estamos com os nossos velhos, né? Senescentes, abandonados, essa vida mecanizada, o uso da internet que gera uma diferença de gerações. Então, enquanto eu compreendo um pouquinho, minha filha compreende muito mais, minha mãe compreende muito menos. E aí eu acho que eu posso mandar uma mensagem para minha mãe, ela vai entender minha mensagem. Ela não consegue nem abrir o celular. Imagine entender a mensagem. Então, o telefone, você não liga mais para alguém para conversar, você manda mensagem, zap. Então, e as questões realmente de solidão do idoso, de estar só, quando é uma fase que se tem o amadurecimento, de uma maneira geral, muita experiência, uma fase muito bonita e que é hoje muito abandonada. Nesse nosso curso, eu aprendi muito, fiquei muito interessada pelos senescentes. Nos foi feita algumas palestras mostrando várias questões relacionadas ao senescente e como colocar esse senescente no nosso dia a dia. E a gente vê que cada vez mais a gente faz o quê? Isola.
Deixa ele lá quietinho no canto dele para não incomodar. Então, por que não ouvir as histórias, as repetições, muitas vezes, do senescente? São repetições que fazem parte fisiologicamente. E, às vezes, a pessoa repete de propósito para o outro. Será que ele está prestando atenção no meu diálogo? Então, você toma um café com a sua vovó, pega lá 15 minutinhos, bate um papo, come um bolo, guarda a receita que ela está fazendo, ouve uma opinião que pode ser diferente da sua e dá risada. Então, são grandes questões que a gente precisa trabalhar na nossa família. E aí vemos a questão da comunicação. A gente está falando aqui o tempo todo dessa questão que passa diretamente pela importância do comunicar. E aí Chico Xavier, lá no livro Vida em Vida, nos diz que manter o hábito do diálogo frequente com os seres amados, praticando a caridade da cortesia e da tolerância, e reconhecerás sem dificuldade que muitas vezes alguns minutos de diálogo afetuoso, não precisa ser o dia todo, na paz do cotidiano, conseguem realizar verdadeiros prodígios de tranquilidade e paz. Então, um diálogo de 15 minutos pode produzir muita tranquilidade e paz. É bom a gente pensar nisso, porque a gente não tem um tempo. A palavra hoje é, não tem um tempo. E aí eu vou passando, me dê um tempinho, eu só quero falar um tempinho. Não tenho um tempinho, eu tenho um tempo, porque o tempo, desde que ele existe, é de 24 horas. Então, se eu não tenho um tempo para ouvir, alguma coisa está acontecendo, eu preciso lá pensar. E lá no Evangelho, em Mateus, no capítulo 15, versículo 18, diz assim: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Então, a gente precisa pensar, o que sai da nossa boca vem muitas vezes do nosso coração. Esse tempo agoniado que eu digo que eu não tenho, será que dentro de mim, esse meu tempo interno está resolvido e a agonia já não está lá dentro de mim? E aí eu expresso isso, que fulano está me irritando, que eu não tenho tempo, que eu não posso ouvir? E Chico Xavier nos diz assim: é imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, o verbo insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por dilatação viva de nossa personalidade. Cuidado com a boca, o que a gente fala, na perspectiva da nossa comunicação com o todo e, nesse momento, com a família. Então, uma comunicação clara e amorosa é fundamental para a saúde nas relações familiares. Nós temos que ter a asa da sabedoria, e aí estaremos fazendo brilhar nossa luz no mundo, em nome da verdade, exatamente como nos aconselhou Jesus. A palavra é a serviço da vida e é operária do progresso, da felicidade e do bem. Está a serviço da vida ter caridade, ter fraternidade, ter tolerância, inclusive na família. Deus nos mostra que para conseguirmos amar multidões inumeráveis de irmãos nossos, temos que aprendê-lo pelo exercício desse amor. Há pequenos grupos de pessoas e começa no lar. Dentro do lar existe diferença entre casa e lar. Casa é o edifício, é a construção. Lar é o local onde temos entes reunidos em diálogo, em afetividade, em carinho, em amor. Então, ali é um lar onde as pessoas dialogam, se compreendem e entendem que são seres humanos factíveis de erros e que precisam de comunicação. Exercício desse amor, uma vez que ninguém pode ser fiel em grandes obras, se não conseguir sê-lo nas pequenas, conforme ensinou Jesus. Isso está em Lucas, capítulo 16, versículo 10. Não adianta eu ser fiel em grandes obras lá fora e esquecer da minha pequena obra, da minha família. E aí vem a escuta. Eu sempre falo da escuta. A escuta em família. Estamos escutando? Será que a gente está escutando o nosso parceiro, se escutando, o nosso filho? O nosso filho também está nos escutando. Às vezes que a gente esquece as coisas. Ai, meu Deus do céu, esqueci. Minha mãe se belou. Eu ouço isso direto lá em casa, eu dou risada. Se belei. Tá, então está me escutando. De que maneira está escutando? Com que objetivo? Então, Tiago, no capítulo 1, versículo 19, diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar.
Então, a gente tem que estar pronto sempre para ouvir, que eu diria que é escutar, prestar atenção na fala do outro, que quando ele fala, até o corpo, tem um livro que fala, eu não vou me lembrar agora o nome do autor, que é O Corpo Fala. Ele vai dizer exatamente pela posição de que ele senta na cadeira, como é essa pessoa. A forma que ela senta diz como é essa pessoa, se a pessoa começar a prestar atenção. Então, escutar é isso. E a gente tem 2 ouvidos para escutar e apenas uma boca. Então, a gente precisa também ser tardio para falar e para se irar. Muitas vezes a gente nem permite ouvir. E está lá, na questão do 629, o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então ele vai cumprir a lei de Deus, no livro dos Espíritos. E segundo Emmanuel, né? No Evangelho Emmanuel segundo João, a gente tem lá, tá? Que os 3 elementos básicos da união em família são o entendimento mútuo, como seres espirituais que passam por situações difíceis e é necessário um entender o outro, a alegria, a tristeza e tudo mais. A cooperação constante em todos os momentos. Cooperar não tem nada a ver com concordar. Eu posso não concordar com a opinião do outro, mas eu posso cooperar. Eu não concordo com sua posição política, mas isso não quer dizer que eu vou ficar do outro lado sendo dualista e criando situações difíceis. Eu posso cooperar com algo que muitas vezes não é aquilo que eu concordo 100%. Aí a gente lembra lá da parábola do bom samaritano. Muita gente foi lá para pegar, passou e deixou o pobre do homem lá, ferido, acidentado na estrada. Mas o samaritano, que era tido como alguém, né, que, vamos dizer assim, estava numa situação mais difícil naquele tempo, foi lá, parou e cooperou com aquela pessoa naquela situação. Então, é bom a gente pensar sempre nisso. Respeito, que a gente deve um ao outro, independente de posição. E Emmanuel nos diz assim: iniciemos a edificação da concórdia, aposentando a lâmina da crítica. Então, vamos aposentar a lâmina da crítica, e vamos ouvir, escutar o que o outro tem para fazer. Para nos dizer. E aí, a prática do amor em família vai estar baseado no entendimento deste amor como uma lei maior que rege todo o universo, que se faz importante observar com muita atenção, que é, primeiro, o próprio amor, como um ingrediente fundamental para a gente amar alguém. A gente tem que se amar, se observar, que deve nortear toda ação dentro do núcleo familiar, assim como o seu desenvolvimento em plenitude. A família é um ambiente propício para exercitarmos, ainda de forma imatura, né, incipiente, nova, a prática do respeito, do perdão, perdoar. Por que não dizer, eu te perdoo? Eu fiz isso, que dificuldade eu tenho de dizer? Me desculpe, eu fui errado de dizer isso. Compreender, carinho, compaixão, como forma de amar verdadeiramente. E Teixeira nos diz lá, Raul, no livro Desafios da Vida Familiar, a busca sincera da simplicidade e da humildade dentro do lar, reconhecendo-se como seres imperfeitos que somos, colocados lado a lado no ambiente doméstico para o crescimento conjunto. Estamos todos numa escolinha e a gente foi colocado ali de lado a lado, cada um com suas pontinhas para serem ajustadas, e naquele ambiente é que a gente vai realmente ajustar. Eu queria agradecer imensamente, trazendo este lindo, eu digo, poema de Joana de Ângeles, que está lá no livro Constelação Familiar, que fala sobre o amor, que é uma substância criadora e mantenedora do universo, constituído por uma essência divina. É um tesouro que, quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece. À medida que se reparte, se agiganta, na razão daquele que doa por doar. E fixa-se com mais poder, quanto mais se irradia. Quanto mais amor eu vou
transmitindo, mais eu vou irradiando e trabalhando. E é na família que esse amor deve sempre estar trabalhando. E aí eu trouxe uma musiquinha para vocês, que é a que eu falei, a música de Tim e Vanessa, que fala do aprendiz. Eu peço depois que vocês prestem atenção na letra, que é muito interessante. E eu coloquei só esse trechinho da letra, que fala da percepção. Então, prestem atenção na letra, por favor. Bom, tem um trechinho que fala assim: percebi que a dor da semente é o parto da vida. Então, a semente, quando a gente tem... Isso é o parto da vida. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim. Então, somos aprendizes do amor. E devemos fazer essa aprendizagem, em primeiro lugar, no núcleo familiar, com a nossa família, perdoando, tendo sabedoria e dizendo: eu sou um aprendiz do amor universal. Me perdoe. Bom, gente. Alô? Eu bem ia pedir isso mesmo, uma salva de palmas para a Valéria. Bom, essa palestra de Val, ela é muito interessante, né? Quando a gente pensa na saúde, nas relações familiares. E aí eu queria chamar a atenção de um trechinho dessa palestra dela, que ela fala da questão da importância de sentar em família, de tomar um café, o poder que o cafezinho tem, de você estar junto com alguém, dialogar, conversar, falar do seu dia a dia, falar de como é que você passou o dia, sabe? Então, eu acho que é algo que a gente não pode perder de vista. Então, isso é muito importante e isso pode salvar vidas, verdadeiramente. E eu queria também chamar a atenção da importância do Evangelho no lar. Como a gente precisa realmente fazer esse Evangelho todas as semanas, tá? Ter o horário certinho, o dia certinho da semana e a gente juntar o nosso núcleo familiar para falar. Vai sair o som? Conseguiu? Então, eu queria chamar a atenção de vocês, gente. Eu sei que às vezes é cansativo, às vezes a gente queria dormir até um pouquinho mais tarde. Então, vamos arrumar uma horinha, aquela horinha mais adequada para a família estar junto, sabe? E fazer esse Evangelho nos lares de todo mundo que está aqui. Bom, vou fazer as propagandas aí, então. Bom, então eu queria fazer uma propaganda especial, né? Valéria até já trouxe aqui um livro, né? Falou do Homem Integral, né, Lúcia? Queria chamar a atenção da nossa livraria, que fica aqui ao lado, dizer que tem muitos exemplares interessantes e que a gente não pode deixar de estudar. A doutrina espírita exige estudo, a gente precisa estudar. E a gente tem aí vários exemplares interessantes que depois vocês dão uma passadinha. Bom, outro aviso que eu gostaria de dar, nós temos o bazar aqui embaixo, que esse bazar ele ajuda toda a obra que nós fazemos aqui. Tem muita coisa bonita que vocês podem ver, convido a todos que vocês, quando puderem, dão uma passadinha no nosso bazar. E também na nossa cantina, nós temos várias delícias aí para vocês, sempre. Quando puder, tem um cafezinho também que é ofertado, quem puder tomar um cafezinho. O cafezinho é 0,800. Tem a evangelização infantil, que acontece todos os sábados, no horário das 15 horas às 16. Então, aqueles que puderem, tragam as crianças para cá. É muito importante essa etapa de evangelização infantil. É o começo desse processo de evolução, que de fato é muito importante essas crianças estarem aqui. Bom, gente, então eu gostaria agora de passar a palavra para a Val, que ela vai fazer a nossa oração para o encerramento dos trabalhos. Nós teremos o passe coletivo, então no momento da oração peço que vocês se concentrem, se puderem, fechem os olhos, tentem acerenar os pensamentos para conseguirem receber essas energias do bem. E depois, aqueles que irão para o tratamento ficam para seguir com a fluidoterapia.
Vamos acerenar os nossos corações, colocar os pés no chão. Quem tiver com os braços cruzados, por favor, descruzem os braços, fechem os olhos, se for cômodo. Pense em Jesus, na sua família máter, a família que os originou, independente desses seres estarem encarnados ou desencarnados. Pensem numa vibração de luz rosa, a luz do amor, a luz do perdão, da fraternidade. Pensem em momentos bons que vocês conviveram com esses seres e que esses seres propiciaram que hoje vocês possam estar aqui entre nós. Que haja sempre amor. Emitam essa energia de amor, de paz e de vibração, juntamente com a espiritualidade superior e os espíritos desta casa, espíritos valorosos. Pensem na família que vocês constituíram, na família hoje, essa família de filhos, esposa, e que vocês possam emanar uma energia de luz, de paz, de tranquilidade para aqueles que estão em suas casas, que ao voltar possam abrir as portas das suas casas, emanando a luz diretamente do coração, a luz rosa do amor, a luz azul da fraternidade, da luz interior, do esquecimento de todas as ofensas e o perdão, do estímulo a este amor, a esse companheirismo, para que o egoísmo possa não fazer parte das relações familiares. Que os nossos familiares possam ser abençoados na noite de hoje, como em toda essa semana, com relações mais saudáveis, mais acolhedoras, que aquele irmão em que que a gente não dialoga há algum tempo, possamos telefonar, dialogar, às vezes escutar, perguntar se está tudo bem. Isso já é importante para que a gente possa se sentir acolhido, amado, e que a gente possa sentir e vivenciar o Evangelho do Cristo. O que é mais importante na nossa vida é compreender, sentir e vivenciar a lei do Evangelho. Ó Pai, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixa, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, principalmente do orgulho e do egoísmo, chagas morais que derivam as nossas imperfeições. Que possamos ser sempre como um sândalo que perfuma o machado que fere. José Pititinga, juntamente com os outros espíritos que trabalham nesta casa, possa fluidificar todos os irmãos que aqui estão presentes, formando uma grande família, e que esses irmãos possam sair daqui como seres iluminados, como uma grande estrela, levando luz para os seus lares, luz de esclarecimento, de paz e de fraternidade. E que, durante essa semana, eles possam muito mais escutar do que falar. Que a espiritualidade superior continue sempre nos abençoando, nos permitindo estar aqui, estudando e praticando o Evangelho do Cristo, o que leva ao nosso desenvolvimento pessoal. Muito obrigada, gratidão pela oportunidade, gratidão por tudo aprendido durante 4 meses de curso. Obrigada, Pititinga.